Olá, meus queridos alunos da Barra de Santo Antônio. Nós estamos trazendo aqui mais uma aula de geografia para vocês, né? Aqui quem fala é o professor Clécio e a gente vai estar trabalhando hoje um assunto extremamente importante, dando continuidade ao que nós iniciamos na aula passada, tá certo? Então, antes de iniciarmos, eu vou trazer uma reflexão de Guimarães Rosa que fala o seguinte: o Senhor mire, veja. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida nos ensinou e isso que me alegra de montão. Quem falou isso? Guimarães Rosa, tá? Então, a nossa reflexão através disso é que nós somos seres passíveis de mudanças. Nós estamos mudando. Nós não somos um ser acabado, finalizado. Não, nós estamos mudando. Ou avançando, né, ou retrocedendo. Ou afinando, desafinando. Faz parte. Mas vamos entender hoje um pouquinho mais sobre a população brasileira. Algumas turmas eu já vi iniciado esse assunto anteriormente, mas devido ao que está acontecendo no cenário brasileiro e mundial, eu sinto a necessidade de retomarmos essa problemática, que é sobre a formação da população brasileira. Presta atenção. O Brasil, quem morava aqui eram os índios. Então, os índios que habitavam, né, a nossa nação, a nossa terra. Só que, de repente, em 1500, quem chega aqui? Pedro Álvares Cabral, com sua galera, vinda de onde? Da Europa. A galera vem da Europa, né? No seu barquinho, né? Nas suas caravelas, vem para cá. Só que quando eles chegam, poxa, recursos naturais, encontraram o pau-brasil. Massa, então vamos retirar o pau-brasil. Quando eles retiram o pau-brasil, por que eles vão retirar o pau-brasil? Porque o pau-brasil tinha uma tinta vermelha que estava na moda na Europa. As meninas colocando aquele vestido vermelho maravilhoso, chiquérrimo, né? Então, beleza, leva para o Brasil. Só que tem um porém. Vocês acham que os portugueses, eles quiseram colocar o tronco de pau-brasil nas costas, cortar o pau-brasil, fazer toda a logística? Não. Quando eles avistaram aqui, a primeira coisa que eles avistaram, os indígenas, os índios. Então, o que foi que eles tentaram? Escravizar os índios. Só que os índios não, os índios eram selvagens. Os índios eles gostavam de pescar, dormir na rede. Plantar, coletar, dormir na rede. Acabou, descansar. Então os índios eles só queriam o necessário para a sobrevivência, nada mais. Sobrevivi, cultivei o meu, beleza. E os portugueses não, os brancos portugueses, eles queriam ter um excedente, guardar, enriquecer além, né? Aí o que é que acontece? Tentaram escravizar os índios não quiseram. Tô nem a oxe. Primeira oportunidade dos índios pelo meio da mata. E cadê os portugueses pegar os índios? Os portugueses, os brancos não conheciam a Mata Atlântica e os índios tinham conhecimento, né, bem, né, específico da nossa Mata Atlântica. Então, não obteve tanto sucesso. E agora, o que é que a gente vai fazer? O que é que os portugueses fazem? Eles vão lá na África e traz a terceira figura da formação da população brasileira. Que figura é essa? Os africanos, os negros. Então, como é que os negros eles vêm para o Brasil? Eles vêm escravizados. Vários negros morreram no processo da saída da África até as Américas, especificamente até o Brasil. Isso durante muito tempo, desde 1500, né, quando os portugueses vieram, até 1888, quando foi assinada a lei da abolição da escravatura. Então nós temos mais, né, 200 anos, mais 300 anos de escravidão no Brasil. Terrível, né? Então, a gente vê aí em vários filmes, novelas, a forma que os negros eram tratados. E hoje eu percebo que parte dessa população que outrora escravizou
ela não está contente com a liberdade que parte dessa população negra tem hoje. Então imagine um negro comandando uma empresa, um negro de destaque. A gente vê isso em vários cenários, né? No próprio momento nazista, o que é que acontece? No período nazista, Hitler manda matar todos os negros. Os negros que ele visse no meio, mandava matar. Então isso se chama racismo, discriminação. E que tem ganhado muita força nos dias atuais. Então é algo que a gente precisa entender como existiu, como era anteriormente e como é hoje. Claro que anteriormente era muito pior. Hoje é besteira. Não é besteira. A gente tem que abrir esse debate. A gente tem que entender que o racismo, ele não deveria existir. Mesmo existindo, mas ele não deveria. E racismo é crime, vai para a cadeia. Agora voltando aqui à questão dos indígenas. Mesmo assim, quando os portugueses vieram, os indígenas que não quiseram ser escravizados, os portugueses mataram. Esse extermínio físico, essa matança dos indígenas, se chama genocídio aqui no Brasil. Nós tínhamos 10 milhões de índios no Brasil. Hoje nós só temos em torno de 900 mil. É um outro problema que nós temos em relação aos índios. Proteção dos índios, dessa minoria étnica, né? E um outro problema é o etnocídio, que é o extermínio cultural, um processo de aculturação. Como assim? O índio, ele tinha sua cultura. Por exemplo, o índio gostava de se vestir de palha, de folha de bananeira, de não sei o que e tal. Então, quando o branco português chega no Brasil, o que é que ele faz? Olha, tu tá nu, pelado. Não, coloca uma roupa. Então você tem esse processo, essa mudança. Os índios falavam os dialetos dele, os idiomas dele. E agora o índio vai começar a falar português. Os índios tinham a sua religião e agora os portugueses falam, olha, tu vai ter que ter a nossa religião. Então tudo isso faz parte do processo histórico que nós tivemos no Brasil. Então, só recapitulando para fechar aqui: genocídio, extermínio físico; etnocídio, processo de aculturação, extermínio da cultura do indígena. Para isso e por isso, em 1988, dentro da Constituição Federal, no artigo 231, a gente não pode estar livre, a gente não pode perder de vista os nossos direitos e deveres também, mas nesse caso é um direito. Então, são reconhecidos ao índio a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então compete ao governo brasileiro manter o índio onde ele está e preservar sua cultura, suas crenças, suas tradições. Percebe? Embora a gente está vendo que o que acontece é o contrário, que não deveria existir também. Então a gente tem que ter muito esse filho, entender que a necessidade de manter o índio onde ele, na sua casinha, na sua florestinha, ela é óbvia. Nós precisamos manter. E da mesma forma que nós precisamos acabar com essa discriminação racial, né? Nós precisamos urgentemente. E esse tipo de pessoa a gente tem que jogar onde? Denunciar, tem que ir para a cadeia. A gente não pode estar sendo tão permissivo dessa forma, certo? E aqui a gente finaliza mais uma aula falando sobre a população brasileira, né? Eu sou Clécio. Até a próxima.